Pelo menos 275 mil alunos da educação básica e do ensino superior no Brasil dependem de bolsas para estudar. E essas bolsas só podem ser concedidas por entidades beneficentes certificadas pelo governo. Só que no Rio de Janeiro, a instituição que concede esse benefício na PUC-Rio foi denunciada porque estava em situação irregular. Veja o que aconteceu na reportagem de Tchê Oliveira. Eduardo é nascido e criado na favela da Rocinha, na zona sul do Rio. Aos 13 anos, passou a escrever para um site do Morro e não parou mais. O sonho era, um dia, cursar uma faculdade. O menino de favela, quando entra na faculdade, ele não entra sozinho. Você ali reestrutura uma série de coisas, principalmente a estrutura familiar. Quando você dá uma nova oportunidade, poxa, eu vou ter uma profissão e eu vou passar ali 3, 4 anos na faculdade, eu vou ter uma profissão e mais do que isso, eu serei o primeiro da família a entrar numa faculdade. E ele conseguiu, depois de passar no vestibular e de garantir o pagamento da matrícula com a ajuda de amigos, Eduardo foi estudar na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, mais conhecida como PUC-Rio, graças a uma bolsa integral. Foi uma via crucis que eu tive que passar e que hoje eu vejo que assim, poxa, que bacana que consegui permanecer e que hoje vejo mais pessoas na mesma história e que estão conseguindo de alguma forma a permanecer ali. A bolsa de estudos que mantém Eduardo na faculdade é paga pela Fundação Padre Leonel Franca, criada há 42 anos depois da PUC-Rio. Pelo estatuto, a fundação deve promover, subsidiar e fomentar o ensino e pesquisa, as atividades científicas, culturais e artísticas da universidade. Além disso, transfere 25% do superávit anual para a concessão de bolsas de estudo a estudantes de baixa renda, como Eduardo. Este especialista em direito educacional explica que uma fundação como a Padre Leonel Franca tem imunidade tributária, como o imposto de renda. Além disso, pode requerer o certificado de entidade beneficente de assistência social, o SEBAS, que dá uma outra isenção de tributos. Essas entidades, além de adotar essa formatação sem finalidade lucrativa, elas podem também adquirir uma certificação, que é o chamado SEBAS, e a entidade, se tornarem uma entidade filantrópica mediante a concessão de gratuidades para atendimento à população carente. Elas são certificadas e, com isso, além da imunidade, elas passam a ter também a isenção da cota patronal, incidente sobre a folha de salários da instituição. Gilberto lembra que esse certificado precisava ser renovado de 3 em 3 anos, desde que ficassem comprovados os serviços prestados. O problema é que, muitas vezes, esse documento vencia antes mesmo da análise de renovação e gerava um impasse para as entidades. A saída encontrada pelo governo foi a edição de uma medida provisória que renovava automaticamente os certificados. A medida provisória 446 de 2008 foi decorrente da incapacidade, naquele momento, do Conselho Nacional de Assistência Social em julgar todos os processos de certificação que estavam pendentes. Mas o que era para ser solução criou outro problema. A MP, considerada inconstitucional pelo Congresso Nacional, deixou as instituições sem um amparo jurídico. E por isso, a renovação automática concedida à Fundação Padre Leonel Franca foi questionada pelo Ministério Público na Justiça Federal. A ação civil pedia a anulação do certificado da entidade. Em primeira instância, a decisão foi favorável à fundação, mas houve recurso ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que teve um entendimento diferente. Na decisão, o desembargador Marcos Abraham, relator do caso, anulou o certificado e fixou um prazo de 60 dias para que seja concluído o processo de renovação do certificado da Fundação Padre Leonel Franca, que tramita desde 2013. Em caso de descumprimento, ficou determinada a prisão do secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior e o chefe da consultoria jurídica do Ministério da Educação. Na realidade, essa medida
provisória que foi expurgada do mundo jurídico, ela servia apenas para manter uma situação enquanto a análise administrativa das condições da instituição não fosse analisada. Mas eram duas coisas funcionando ao mesmo tempo. Deveria a administração, ao longo desse período, continuar a analisar e concluir a análise dos requisitos, das condições, se a instituição atenderia ou não à condição de assistencial para obter o SEBAS e, enquanto isso, estaria vigendo a medida provisória que lhe concederia uma renovação automática. Ainda cabe recurso da decisão, mas enquanto isso, Eduardo segue na angústia de saber se vai conseguir concluir o ensino superior, como ele e a família sempre sonharam. Nem a Fundação Padre Leonel Franca, nem a reitoria da PUC-Rio quiseram se posicionar a respeito da decisão do TRF2. Já o Ministério da Educação informou que ainda espera ser intimado para analisar a sentença.